encarar a estrada durante a noite, cansado e ainda ter que cumprir prazo de entrega. Essa é a situação vivida por milhares de caminhoneiros que, por conta da jornada excessiva de trabalho, acabam abusando de remédios e até drogas mais pesadas para conseguir chegar ao destino final. Só nos últimos 2 anos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, os veículos de carga se envolveram em quase 10 mil acidentes, alguns deles com vítimas fatais. Uma das medidas para diminuir o problema é a exigência do exame toxicológico na hora de emitir ou renovar a carteira de habilitação de condutores de vans, caminhões e ônibus, por exemplo. Só que em São Paulo, essa regra foi contestada. Estamos na Regis Bittencourt, uma das rodovias mais movimentadas e importantes do Brasil, que liga as regiões Sul e Sudeste. Aqui, 60% do tráfego é de caminhões. Para transportar produtos de um estado para o outro, os motoristas encaram longas horas de viagem, driblam os perigos da estrada e o sono, para cumprir as entregas dentro do prazo. Toma um café só cafezinho. Eu parei de uma noite, né? Daí no outro dia a gente acorda cedo e trabalha o dia todo de novo. Mas pesquisas recentes da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo revelaram que 1 em cada 10 caminhoneiros usa substâncias proibidas. Eu conheço amigo meu que falou que acidentou por isso. Que tomou rebite, aí na hora que acabou o sono, aí foi mesmo. É álcool, é droga, um monte de coisa, né? Vai que o cara tá andando ali, ele nem sabe mais o que ele tá fazendo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o consumo de cocaína entre os caminhoneiros tem aumentado muito nos últimos anos, superando a anfetamina. Sob o efeito dessas drogas, eles conseguem dirigir por até 30 horas sem descanso. O mais grave é que as chances de acontecer um acidente aumentam muito mais. Essas substâncias, elas prolongam o tempo em que ele consegue manter-se atento, em que a mente consegue ficar mais atenta. Acontece que uma hora o próprio corpo não aguenta mais e é como se ele desmaiasse. Ele de uma hora para outra, ele não sente que está cansado, ele acaba apagando, ele simplesmente dorme, desmaia e aí acontecem os acidentes. Apesar de representarem apenas 4% da frota nacional, os veículos pesados estão envolvidos em 43% dos acidentes fatais. Não é incomum uma situação de acidente, principalmente nesses casos de caminhão que tomba sem motivo aparente, você, ao vistoriar a cabine, encontrar vestígios de consumo de drogas. Diante dessa realidade assustadora nas estradas, a Lei Federal 13.103, aprovada em 2015, passou a exigir de motoristas de caminhões, carretas, vans e ônibus o exame toxicológico para a emissão das carteiras de habilitação. O teste, que custa cerca de R$ 300, deve ser pago pelo condutor e feito em laboratórios, onde são coletadas amostras de cabelo, pelo ou unha. Esse exame ele verifica se aquele doador, se aquele indivíduo proponente à concessão da habilitação CDE, ele fez uso dessas substâncias nos últimos meses. E ele também indica em que quantidade que foi utilizado. Então, essa é uma ferramenta poderosíssima para que o médico de trânsito, o médico revisor, diante de um usuário constante dessas substâncias, por exemplo, cocaína ou anfetaminas, ele o inabilite. Mas em São Paulo, o Departamento Estadual de Trânsito recorreu aos tribunais, alegando que a quantidade de clínicas habilitadas pelo Denatran para fazer o exame e a coleta do material não seria suficiente para atender os mais de 5 milhões de motoristas que têm carteiras tipos C, D e E. A Justiça Federal de primeira instância concedeu uma liminar suspendendo a nova lei. Com relação ao número de laboratórios, no momento da implantação no estado de São Paulo, o Detran fez alguns levantamentos. Então fez algumas ligações para alguns laboratórios. A gente constatou que alguns laboratórios não realizavam o exame da própria lista dos laboratórios fornecidos pelo Denatran. E também um questionamento novo do Detran é com relação à fiscalização desses laboratórios. Então, quem irá fiscalizar esses laboratórios
para que o exame ele tenha uma confiabilidade no seu resultado. O presidente da Associação Brasileira de Laboratórios Toxicológicos não concordou com a decisão. Contestou a acusação do Detran e entrou com recurso no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A regulamentação ela estabelece que a coleta deve ser feita obrigatoriamente em laboratórios clínicos com registro na vigilância sanitária. Nessa condição existem mais de 1.000 laboratórios no estado de São Paulo aptos a realizar essa coleta. Estes laboratórios eles são ligados a laboratórios executores do exame toxicológico. Nessa categoria, existem 8 laboratórios atualmente credenciados junto ao Denatran. O desembargador que analisou o processo suspendeu a liminar concedida ao Detran. Com isso, o exame volta a ser obrigatório. Quando a pessoa for solicitar a expedição de uma carteira de habilitação dentro dessas 3 categorias, C, D e E, ou então na renovação, ele tem que só verificar a existência do exame e o resultado do exame. Só isso. A princípio, não me parece que seja da competência do Detran a verificação da existência de laboratórios, etc. e tal. Na decisão foi ressaltada ainda a importância de não se adiar medidas públicas que visam combater a violência nas estradas, principalmente provocada pelo consumo de drogas. Há uma estatística muito eloquente no sentido de que uma parte desses motoristas que dirigem esses veículos pesados acabam tendo jornadas de trabalho excessivas e isso só se faz mediante o consumo de substâncias psicotrópicas, o que tem aumentado muito o índice de acidente nas estradas. Se eu tiver drogado, tiver bêbado, provavelmente vou perder o emprego, né? Aí hoje não. Trabalha tranquilo, né? Descanso. Que o certo né? Teria que ser tudo assim.